A bainite e a martensite são tratadas no módulo 40. No diagrama de equilíbrio, a austenite dá perlite. No entanto, se aumentarmos a velocidade de arrefecimento, podem surgir outros constituintes, como a bainite e a martensite. São desses constituintes que vamos falar neste módulo. E então, tem deste lado a austenite e já vimos no diagrama de equilíbrio que dá perlite. Ela pode ser grosseira ou fina. Grosseira tem a ver com o espaço entre as lamelas da ferrite e da cementite, o espaço interlamelar. Quando aumenta a velocidade de arrefecimento, fica mais fina. Muito bem. Mas se aumentarmos ainda mais a velocidade de arrefecimento, neste sentido, aparece a bainite. E existem até dois tipos de bainite, bainite superior e bainite inferior. A bainite também é um agregado de ferrite e de carbonetos, tal como a perlite, mas não se apresenta da mesma maneira, porque a difusão é cada vez mais difícil, porque aumenta a velocidade de arrefecimento, e então a disposição da ferrite e dos carbonetos é diferente, mas ainda é um agregado de ferrite e carbonetos e ainda é uma transformação que se dá com difusão. Há difusão, sobretudo, dos átomos de carbono. E uma transformação isotérmica. Isto quer dizer que se forem ao domínio da austenite, colocarem a amostra a seguir num forno que controla a temperatura constante, após algum tempo, a austenite acaba por se transformar. Se for uma temperatura alta, em perlite. Se for uma temperatura mais baixa, em bainite. Mas ainda há outro caso, que é uma velocidade de arrefecimento muito rápida, para o qual não há difusão. Não houve tempo do carbono de sair da malha de ferrite e dar origem à cementite. Aí estamos a falar da martensite. É uma transformação sem difusão e é uma transformação atérmica. Aqui, neste caso, um estágio no domínio da martensite não faz avançar a taxa de transformação. Tem que reduzir a temperatura e garantir que passa um fim da transformação da martensite. Portanto, são coisas muito diferentes. Aqui em cima, daqui para cima, transformações com difusão. A austenite dá um agregado de ferrite mais carbonetos. Em cima, perlite, em baixo, bainite. A partir do momento em que não há difusão, a austenite dá martensite. Okay? Uma transformação atérmica. Relativamente à bainite superior, tem aqui um esquema da disposição da ferrite e dos carbonetos. Reparem que os carbonetos agora não consistem em agulhas de cementite entre agulhas de ferrite, completamente diferente. Agora tem agulhas de ferrite e entre as agulhas de ferrite tem carbonetos de cementite. Estão a ver? Isto não é muito agradável. Primeiro, a ferrite, agulhas, não tem uma boa tenacidade. E segundo, entre as agulhas ou ripas, tem carbonetos muito, muito frágeis. Portanto, a bainite superior não é procurada. Tem más propriedades de tenacidade ao choque. Em termos de aspecto, a microestrutura, no microscópio óptico, tem isto. A bainite é a zona mais escura aqui e tem uma estrutura acicular. Acicular quer dizer sob a forma de agulhas. O problema é que a martensite, que veremos mais tarde, também é acicular. Portanto, a distinção entre as duas não é evidente. Quando se tem dúvidas, procura-se fazer uma dureza, ou microdureza. Na zona que se pensa da bainite, na zona que se pensa da martensite, a martensite é muito mais dura do que a bainite. Então, consegue-se assim tirar as dúvidas. Aqui tem a bainite inferior, a velocidade cada vez mais rápida. E se repararem agora, os carbonetos, que já não é cementite, é outro tipo de carboneto, estão dentro das agulhas de ferrite, estão a ver? Isto até é bom, porque vão endurecer a ferrite por precipitação, que é um dos mecanismos de endurecimento que nós vimos em ciência dos materiais. Portanto, a bainite inferior, bem interessante, tem um excelente compromisso, por um lado, de dureza, resistência, e por outro lado, tenacidade ao choque. É comparável a uma martensite que foi revenida, só que apenas com um só tratamento. O tratamento térmico que permite obter só a bainite é uma austempera, ou tempera-bainite, que veremos isso mais tarde. Em termos de microestrutura, é isto. A diferença entre isto e isto, eu não consigo. É muito, muito, muito difícil de distinguir bainite superior de bainite inferior. Praticamente impossível. Só pela dureza é que vão lá. Porque o aspecto é rigorosamente o mesmo, acicular. Muito bem. Vamos à martensite. A martensite, na verdade, é a rainha dos constituintes.
Um aço, quando se diz o aço é mesmo duro, é da martensite que estamos a falar. E o tratamento térmico para obter martensite é tempera. Pode ser em água, pode ser em óleo, até pode ser ao ar. Normalmente associa-se em água. Okay? Mas é possível obter martensite para todos os aços? Não é bem assim. É preciso que sejam verificadas duas condições. Uma condição metalúrgica e uma condição térmica. O que é metalúrgica? Bom, para a austenite da martensite, tem que existir a austenita lá em cima, no diagrama de equilíbrio. Nós até agora só vimos casos em que existe. E tem que existir à temperatura ambiente ferrite. Se não houver essa condição, não dá. Mas há casos em que não é assim? Há casos em que a austenite existe à temperatura ambiente. É um aço austenite. Qualquer que seja a temperatura, temos austenite. Portanto, não dá para transformar a austenite em martensite. É o caso de aços inoxidáveis austeníticos. E depois há aços também que são ferríticos em toda a gama de temperatura. Lá em cima, cá em baixo, só são ferríticos. Portanto, também não dá para transformar a austenite em martensite. Estão a ver? Isto é a condição metalúrgica. A condição térmica tem que ser possível arrefecer a uma velocidade tal que sejam evitados os agregados de ferrite e carbonetos, que é perlite e bainite. Para alguns aços, muito fácil, até podem arrefecer lentamente ao ar, não há problema, dá martensite. Para outros, mesmo a água fria, gelada, não conseguem. Não conseguem transformar a austenite em martensite, não dá. É de condição térmica. Aqueles para os quais é muito fácil são os aços ligados. Aliás, usa-se elementos de liga para facilitar a transformação austenite-martensite. Okay? Mas qual é a estrutura da martensite? Bom, microestruturalmente são agulhas, ou na verdade é placas. O que nós vamos ver é cortes dessas placas. Uma placa aqui, uma placa bonita de martensite. Em termos de estrutura cristalina, bom, à temperatura ambiente, em condições normais, qual é a estrutura cristalina? É ferrite, alfa, é CCC. Mas não houve difusão. Os átomos de carbono ficaram prisioneiros na malha, que não consegue dissolver nenhum carbono em condições normais. Mas está lá, não teve tempo de fugir. Então passa a ser uma CCC alongada, devido à presença dos átomos de carbono nos sítios Z, nos novos interstícios, que vai alongar a célula. Já não é um cubo, estão a ver? É uma tetragonal centrada. É o nome que se dá a esta estrutura cristalina. Cheia de tensões, cheia de dureza, muita dureza muito mesmo. E quanto mais percentagem de carbono tiver, mais dura é. Um caso extremo de endurecimento por solução sólida. Ver mecanismo de endurecimento, lembram-se? Mecanismo de endurecimento com endurecimento por solução sólida é isto. Isto é um caso extremo de endurecimento por solução sólida. O aspecto, como eu vos disse, são cortes destas placas enormes de martensite. Se a percentagem de carbono for muito alta, vê-se agulhas muito bem definido, ok? Se a percentagem de carbono for mais baixo, já é mais difícil de ver as agulhas, já existem, mas são mais pequenas. Disto temos uma martensite em rede ou massiva, ok? Aqui é uma martensite em placa, por percentagem de carbono muito elevadas. Depois entre 0,6 e 1 é um misto entre isto e isto, ok? E eu disse, já acabei de dizer um slide atrás, quanto mais carbono, mais duro. E é mesmo, verdade. É um gráfico, tem aqui um gráfico que prova isto. Aqui a dureza em Vickers versus a percentagem de carbono. Olha, vamos pegar no nosso 0,4 que temos estudado até agora. 0,4 de carbono. Bom, se for perlite, 150. Olha, não se lembra daquele cálculo que eu fiz? Eu sei que tenho 50% de ferrite que tem 100 Brinell ou 100 Vickers. E tenho 50% de perlite que tem 200 Vickers. Portanto, os dois, que é o CK45, que é o 0,4, dá 150 Vickers. Olha, não estava a mentir, 150. Estrutura globular, o que é? Bom, é a mesma coisa, só que a perlite não é lamelar, é globular. Eu disse-vos também que globular fica mais macio, portanto fica um bocadinho mais macio, estão a ver? Mas não menti até agora. A novidade é o que acontece quando, em vez de dar perlite e ferrite, a austenite dá martensite. Reparem neste salto brutal. Isto é um caso extremo de endurecimento, uma potência enorme. Reparem que vocês chegam estão à volta dos 60 Rockwell C, que equivale a quase 800 Vickers. Passam de 150 para 800. Não é potência máxima isto? Isto é um dos mecanismos de endurecimento mais fortes que existem em metalurgia. É temperatura ou tempera martensítica. Okay? E quanto mais carbono, mais duro é.
depende só da percentagem de carbono. Okay? Atenção que para a austenite da martensite vocês têm que passar o MS e o MF. O MS é o início de transformação da austenite e o MF é o fim da transformação. Se o ácido tiver pouco carbono, elas estão muito altas, então passam facilmente o MS e o MF. E a temperatura ambiente tem 100% de martensite. Ok? Mas para percentagens de carbono altos, atenção que isto tende a ir para temperaturas negativas. Se continuarem este gráfico, isto dá algo deste ano, estão a ver? E então, para um ácido que tem mais do que 0,8, à volta de 1%, por exemplo, vocês, depois de mergulhar o ácido que estava num forno elétrico, no banho de têmpera, imagina que colocaram em água. A água está a temperatura ambiente, está a esta temperatura, não é? Portanto, vocês não vão conseguir passar o MS que está aqui. O MS está aqui e aqui é a temperatura ambiente do banho de têmpera. E fica aqui, não é? Fica a temperatura ambiente, o ácido depois. Não passaram o MS. Pode ficar até 1 ano ou 2. Se não passar o MS, não concluem a transformação. E fica alguma austenite por transformar. É a chamada austenite residual. Ok? Só não tem austenite residual se passarem MF. Mas é muito difícil de passar para ácidos que têm muito carbono. Mas esta austenite residual é boa ou má? Pode ficar lá no ácido ou não? Não. É má. É má por várias razões. Primeiro, porque é muito mais macia do que a martensite. O objetivo da têmpera martensite é endurecer o aço. Só incomoda em termos de propriedades mecânicas. E depois, temos a questão da estabilidade dimensional. É que a austenite é altamente instável. Não devia existir à temperatura ambiente. Então, em serviço, por encoroamento, por deformação plástica, ela pode dar martensite. E essa transformação dá-se com um aumento de volume. Atenção! E se as tolerâncias dimensionais foram muito apertadas, como por exemplo num rolamento, estamos mal, não é? Porque pode danificar por completo o rolamento, porque as esferazinhas já não podem deslizar facilmente. Então, como é que eu posso garantir que eu não vou ter austenite residual? Bom, existem duas maneiras. A maneira bruta, que é garantir que passam MF, usam azoto, por exemplo, mas isto vai incluir tensões residuais brutais. Tensões residuais é o grande problema da têmpera martensite. Um problema muito grande, que vamos ver já a seguir no molde. O que se faz normalmente é um revenido após a têmpera, faz sempre um tratamento térmico para melhorar a ductilidade da martensite. E durante esse tratamento conseguimos transformar a austenite residual em martensite, ou em perlite, ou em bainite, no que for em função da temperatura do revenido. E assim garantimos que não tem austenite residual em serviço. Portanto, já vimos em tudo que se pode transformar a austenite. Pode ser em perlite, pode ser em bainite, pode ser em martensite. Resta agora ver a ferramenta que me permite prever quando tem bainite e quando tem martensite. Porque até agora o diagrama de equilíbrio tinha bainite e martensite? Não tem. Como é que eu vou fazer? Tenho que usar uma ferramenta onde aparece bainite e martensite. São os diagramas TTT, que vamos ver já de seguir.